Certo, então, segundo ano, vamos agora à continuidade do conteúdo de imagens formadas em espelhos esféricos. E antes de eu passar para a parte analítica, o que eu quero dizer com isso? É a parte que tem equações e contas. Vamos fazer aqui uma revisão sobre o princípio de formação das imagens, né, nos espelhos. Por dois motivos. Vi que vocês tiveram muita dificuldade, o que é aceitável, porque não é fácil entender isso aqui de primeira. E outra porque a continuidade da matéria, na verdade, vai usar as duas coisas. Vocês vão continuar tendo que desenhar os raios e colocar a imagem do objeto, além da conta. Então, vamos fazer uma breve revisão aqui. Eu encontrei um materialzinho bom aqui para exemplificar. Então, vamos lá. Fazendo uma revisão. Então aqui eu tenho um espelho, que é um espelho côncavo. Veja que eu vou colocar o objeto aqui na frente, né? Eu já coloco o objeto aqui. Isso, coloco o objeto aqui. E a curvatura do espelho está voltada para o objeto. Então é um espelho côncavo. Aqui eu tenho centro de curvatura, foco e vértice. Pois bem, a imagem gerada nesse caso vai ser o quê? Ó, eu coloquei um objeto atrás do centro de curvatura. Uma distância maior do que a do centro de curvatura, né? Bom, vamos traçar aqui dois raios. O raio que incide paralelo reflete pelo foco, esse é o primeiro raio. Com mais um raio eu consigo determinar a imagem. Então o raio que incide pelo foco reflete paralelo. Este é o ponto do cruzamento dos raios e ali então forma-se a imagem. Ok, o que eu tenho a dizer sobre essa imagem? Ela é real porque ela é formada pelos próprios raios, né, que se cruzaram aqui. Ela é invertida, claramente invertida, a figura mostra isso, né? Uma está para cima, outra está para baixo. E ela é menor, né? Claramente está mostrando que a imagem é menor que o objeto. E claro, situada entre C e F, mas isso não importa. Adiante, mais um exemplo. Também um espelho côncavo, agora eu coloco um objeto justamente na posição em cima do centro de curvatura. Nós fizemos um exemplo assim. Bom, vamos traçar dois raios pelo menos. Paralelo reflete pelo foco e o que incide pelo foco reflete paralelo. Conforme eu falei para vocês na correção, quando o objeto se encontra em cima do centro de curvatura, a imagem também será gerada em cima do centro de curvatura. E quais as características dessa imagem? Bom, ela é real porque ela é formada pelos próprios raios de luz que se cruzaram aqui. Invertida, obviamente, vocês estão vendo aí, e de igual tamanho, né? Quando o objeto é posto em cima do centro de curvatura do espelho, a imagem gerada não é nem ampliada nem diminuída, é de igual tamanho. Ela só é invertida, como vocês estão vendo aqui, né? Bom, mais um exemplo, né? Agora o objeto está posto entre o centro de curvatura e o foco. Bom, nesse caso, que tipo de imagem nós vamos gerar? O raio que incide paralelo ao eixo principal, né? Paralelo ao eixo principal, como vocês estão vendo aqui. Paralelo. Reflete pelo foco. O que incide pelo vértice reflete com o mesmo ângulo. Ele escolheu esse raio para fazer, né? Então reflete com o mesmo ângulo. Então, o que está dizendo aqui, esse ângulo é igual a esse. No raio que incide pelo vértice, é isso que vale. Então veja, eles se cruzaram nesse ponto, né? Nesse ponto aqui. Então, claro, a imagem será formada ali. O que eu posso dizer sobre essa imagem? Real, porque é formada por raios de luz. Invertida, como vocês estão vendo, né? E maior que o objeto, ou seja, ela é ampliada. Correto? Então, nesse caso, nós temos uma imagem ampliada. Bom, próximo exemplo. Espelho côncavo também. E vou colocar um objeto em cima do foco. Esse também estava na lista, né? O que eu tenho quando o objeto está em cima do foco? Vamos lá. Traçar aqui dois raios. O que incide paralelo reflete pelo foco e o que incide do vértice reflete com o mesmo ângulo. Aí foi aquilo que eu expliquei, né? Nesse caso aqui, nem os raios, nem o prolongamento dos raios se cruzam em momento algum. Então, nesse caso, não se forma imagem. É imagem imprópria. Ou, por uma abstração, né, pode-se dizer também que a imagem forma no infinito. Então, por isso, nós não enxergamos. Não a enxergamos. Então, vamos lá. Próximo.
Agora colocar um objeto, você veja que eu estou só aproximando, né? O objeto começou aqui, depois eu coloquei ele aqui, depois eu coloquei numa distância intermediária, coloquei em cima do foco, que é o exemplo passado, e agora vamos colocar uma distância para cá, entre o foco e o vértice. Nesse caso, é o único caso onde o espelho côncavo, que é o caso desse espelho, gera uma imagem virtual. Porque olha só como é que ficam os raios. O que incide paralelo reflete pelo foco, e aí eu vou traçar mais uma aqui, né? O que incide pelo vértice reflete com o mesmo ângulo. Veja bem, esses raios eles não vão se cruzar nunca, eles estão se espalhando, estão se divergindo, né? Mas o prolongamento deles cruza aqui atrás, né? O prolongamento desse raio e o prolongamento desse. Então ali forma-se uma imagem, né? A imagem do objeto, que tem suas características, né? Virtual, porque é formada por prolongamento dos raios, como vocês estão vendo aqui. Ela é direita, porque tem a mesma orientação do objeto. É ampliada, né? Maior do objeto, maior do que o objeto, e está atrás do espelho. Bom, pessoal, pois bem, isso aí foi uma revisão, né? Do diagrama de raios. Só que aí tem o seguinte, pessoal. É possível a gente fazer conta com isso aqui? Porque olha só, em todos esses exemplos, o objeto é posto a uma certa distância, a imagem forma-se a uma certa distância do espelho, né? Nós temos a distância focal, a distância do centro de curvatura. Essas medidas podem nos dar uma relação, por exemplo, do quanto a imagem é maior que o objeto, ou do quanto a imagem ficou menor que o objeto. Tem alguma equação para relacionar esses parâmetros? Tem. E é isso que eu chamo de método analítico, ou seja, é abordar uma equação com todos esses pontos importantes aí. Vamos ver o seguinte, vou passar aqui para frente. Quais são esses pontos aí importantes? Bom, dois deles nós já vimos, né, que é a distância do foco do espelho, que é a metade do centro de curvatura, também chamado de distância radial, né? Bom, nós temos um objeto que tem um certo tamanho, que eu vou chamar aqui de letra O, né, objeto, e uma imagem que vai ter um certo tamanho também, eu chamo de I. Bom, aí quais são as outras medidas que eu preciso considerar? Este objeto está a uma certa distância do espelho, então a essa distância eu dou o nome de P, como vocês estão vendo aí. A imagem também está formada em alguma distância do espelho, podendo estar até atrás do espelho, inclusive, né? A distância que a imagem está do espelho eu chamo de P', ok? Então tem todas essas medidas: distância focal, distância aqui, distância do centro de curvatura, tamanho do objeto, tamanho da imagem, distância do objeto ao espelho, distância da imagem ao espelho. Tem todas essas medidas. Existe uma equação chamada equação de Gauss que vai relacionar essas três medidas aqui: foco, distância do objeto e distância da imagem ao espelho. Então a equação de Gauss é esta daqui: 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ela é o alvo principal da nossa aula de hoje. Onde, veja bem aqui, ó, aqui tem uma particularidade, pessoal. Foco, posição do objeto e posição da imagem estão no denominador dessas frações. Então cuidado na hora de fazer as contas com as frações. Vocês têm que se lembrar muito bem como que soma fração, subtrai fração, tira o mínimo múltiplo comum. Tudo isso vai ser fundamental aqui para a execução dos cálculos. Então veja que desses pontos que apareciam aqui, nós vamos usar, né, para a equação de Gauss, o foco, posição do objeto frente ao espelho, né, a distância que ele está do espelho, e a distância que a imagem se formou do espelho. Ok. Mais um detalhe importantíssimo. As distâncias, por exemplo, 10 centímetros, 12 centímetros, 8 centímetros, que vocês vão encontrar na maior parte dos casos, quando vocês forem usar essa equação, vocês têm que observar os sinais. Existe uma regra de sinais que tem que ser obedecida, tá? E a regra de sinais é a seguinte, pessoal. Olha só.
Aqui é uma relação de aumento que vocês também vão precisar. E a relação de aumento, antes de eu falar dos sinais, vou falar disso aqui então. O que é a relação de aumento? É você ver se o objeto foi ampliado 2 vezes, se ele tem, a imagem é metade do tamanho do objeto. É isso aqui que vocês vão calcular. Por exemplo, o objeto tem 10 centímetros e a imagem tem 5, a imagem gerada tem 5. Bom, 5 sobre 10 é 0,5, ou seja, a imagem tem metade do tamanho do objeto. Ah não, o objeto tem 30 centímetros e a imagem deu 60 centímetros. Então 60 dividido por 30 é 2. Então a imagem é 2 vezes o tamanho do objeto. Isso aqui é a relação de aumento linear, né, ou a ampliação, né, que a imagem sofreu. A ampliação também pode ser calculada dessa forma aqui, ó. Menos, que é da fórmula, tá? P' sobre P. Vejam que essas fórmulas são fáceis de decorar, olha só. Tamanho do objeto, tamanho da imagem. Posição do objeto, posição da imagem. Certo? Não se esqueçam, P é a distância do objeto e P', que a gente chama P', tá? Esse apóstrofo aqui a gente fala assim, P'. Então nesse caso tem o menos aqui da fórmula. Essa aqui costuma ser mais usada nos nossos problemas, então se atentem a ela. Bom, voltando ao caso aqui da regra de sinais, deixa eu ver se... Isso, agora está aqui. O que é isso de regra de sinais? Deixa eu tentar ser mais claro aqui. Olha só, pessoal, a equação de Gauss, vejam que tem isso aqui, né? Foco, distância do objeto e distância da imagem. Como é que vocês vão determinar se é mais ou se é menos que vai entrar aqui? Olha só, vamos lembrar o seguinte. Passar aqui para frente. Isso, olha o que eu estou dizendo. Essas 3 medidas vão ser positivas, tá vendo aqui? Se estiver em frente ao espelho. Ou seja, se o objeto está posto na frente do espelho, se o foco também está na frente do espelho e a imagem também, essas medidas aqui entrarão na equação de Gauss com o sinal mais, ok? Agora, quando elas estão atrás do espelho, elas entram com o sinal negativo, certo? Então, vou tentar dar um exemplo aqui para trás. Esse que ficou aqui, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, o espelho é um espelho côncavo, a curvatura dele é para frente, aqui, voltada para o objeto. Então, a regra dos sinais aqui diz o seguinte: esse foco é positivo ou é negativo? É positivo. Por quê? Porque está na frente do espelho. O objeto, a distância dele, P, vai entrar mais ou menos. Nesse caso, mais. Por quê? Porque o objeto está na frente do espelho. A imagem, P', a distância dela, vai entrar positivo ou negativo na equação? Esta aqui, nesse caso, vai entrar positiva. Por quê? Porque tudo que está na frente aqui do espelho entra na equação de Gauss como positivo. O que tiver atrás entra como negativo. Então, deixa eu pegar um outro caso aqui para exemplificar. Então, por exemplo, esse daqui. Acho que pode ser esse daqui. Por exemplo, nesse caso, o que eu poderia dizer da regra de sinais? Bom, o objeto está posto aqui, né? Ele entraria como positivo, ok? O foco, que é aqui na frente do espelho também, entraria como positivo. E o P', que é a posição da imagem? Bom, a imagem aqui está atrás do espelho. Então, o P', que é a posição da imagem, né? A distância dela ao espelho, entraria lá na equação como negativo, certo? Então, tudo que for atrás do espelho entra como negativo. O que estiver na frente entra como positivo. Então, vou mostrar agora uma conta, né, com a equação de Gauss. Vamos lá então, passar por exemplo aqui. Olha só, pessoal. Vamos lá. Uma vela de 30 centímetros de altura é colocada a 10 centímetros de um espelho côncavo, com distância focal 6 centímetros. Calcule a posição da imagem gerada, bem como sua relação de aumento. O que ele está perguntando aqui é o seguinte. O objeto tem 30 centímetros de altura, embora a gente não vá utilizar esse dado aqui. Mas ó, ele está colocado a 10 centímetros de um espelho côncavo. Esses 10 centímetros é o quê? É essa distância aqui, ó, é a distância do objeto até o espelho.
Então 10 centímetros. O foco do espelho está dizendo que são 6 centímetros, ou seja, daqui até aqui tem 6. Então nós sabemos que o P, que é a posição do objeto, é 10, e o F, que é a distância focal, é 6. O que ele quer saber é a posição da imagem, ou seja, a imagem foi gerada aqui, né? O diagrama de raios já mostra que ela foi gerada aqui, mas ele quer saber qual é essa distância. A qual distância a imagem foi gerada. E depois a gente quer saber também qual é a relação de aumento. Porque claramente essa imagem é maior do que o objeto. Mas é maior quanto? Então é isso que nós vamos investigar com a equação de Gauss. Calcular essa distância e com essa distância ver a relação de aumento da imagem com relação ao objeto. Então vamos lá. O P vale 10. Vai entrar positivo ou negativo? Bom, se está na frente do espelho, entra positivo. O foco de um espelho côncavo é positivo, porque está na frente do espelho. Então o F também vai entrar positivo. Então, utilizando a equação de Gauss, o que nós vamos fazer aqui? Substituir. O foco, a distância focal é 6 centímetros. A posição do objeto é 10. Veja que as variáveis entram embaixo, né, no denominador. Cuidado. Então a gente tem aqui 1 sobre P'. P' é a posição da imagem. Olha só, pessoal, para resolver essa conta, você vai precisar isolar isso aqui, né? Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Passei o 1 sobre 10 para o lado esquerdo, subtraindo, né? Passa menos. Então, quando a gente passa ele para o lado de lá, a gente vai ter 1/6 menos isso aqui, né? Menos 1/10. Então, 1/6 menos 1/10, vou fazer com o mouse aqui, dá igual a 1 sobre P'. Cuidado, não é igual a P', é igual a 1 sobre P'. Agora aqui, ó, aqui que vem um primeiro problema. Isso é uma subtração de fração. Então, não é no mesmo denominador, então tem que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 10 é 30. Então eu vou colocar as duas numa fração aqui com o mesmo denominador. Vamos lá então. Aí vai ser 30 o denominador, que é o mínimo múltiplo comum. Então agora eu tenho que acertar o que vem aqui em cima, no numerador. O que virá aqui? Bom, tem que fazer a fração equivalente. 30 dividido por 6 é 5, e 5 vezes 1 é 5. Tá aqui então. Vamos lá, com o mouse. 30 dividido por 10 é 3, e 3 vezes 1 é 3. Aí vem o sinal de menos aqui acompanhando. Ou seja, aqui em cima, então, eu tenho 5 menos 3. Fiz a fração equivalente. 5 menos 3 é 2. Ou seja, 1 sobre P' deu, então, 2 sobre 30. O que eu vou fazer aqui agora? 2 sobre 30 eu vou simplificar, pessoal. Simplifica por 2. 2 dividido por 2 é 1, como está aqui. E 15 dividido por 2, aliás, e 30 dividido por 2 é 15. Então, dividir os dois aqui por 2. Fica 1 sobre 15. Está aqui. Agora o que eu faço? Multiplico o cruzado. Né? Multiplico aqui, P' vezes 1 que é P', e 15 vezes 1 que é 15. Então pronto, descobri a imagem. 15 centímetros à frente do espelho. 15 centímetros, e vejam um sinal, ó, sinal positivo, não é? Se o sinal é positivo, a figura está certa. Positivo quer dizer que é na frente do espelho. Então veja, essa distância aqui é 6, distância focal, essa distância aqui é 10, e a distância da imagem é 15 centímetros. Então achei a posição da imagem. 15 centímetros à frente do espelho. Agora, com essa distância, eu uso a relação de aumento. A relação de aumento é isso aqui, ó. Menos, que é da fórmula, P' sobre P. Ou seja, posição do objeto sobre posição da imagem. A posição da imagem foi encontrada aqui, que é 15 centímetros. E a posição do objeto é 10, né? O objeto foi posto a 10 centímetros do espelho e a imagem formada a 15. Bom, pessoal, 15 dividido por 10 é 1,5, correto? E esse menos da fórmula permanece aqui. O que essa relação de aumento quer dizer? Primeiramente, o fato de ter dado negativo é porque ela está invertida. Toda vez que vocês encontrarem uma relação de aumento negativa, é porque a imagem foi formada invertida, ok? E 1,5 quer dizer o quê? 1 vezes e meia é o tamanho do objeto.
Então a relação de aumento está te dizendo isso aqui. Menos 1,5 quer dizer que é o quê? 1 vezes e meia o tamanho do objeto e invertida, porque é menos. É exatamente o que você obteve aqui. Isso aqui é 1 vezes e meia esse tamanho e é menos porque é invertido. Então, é assim que se aplica a equação de Gauss. Pegue as distâncias que você possui informação delas, jogue na equação e insira os sinais positivos e negativos conforme for necessário, ok? Mais um exemplo. Agora vamos fazer um exemplo parecido, só que com um espelho convexo. Veja que esse espelho é convexo, né? O foco fica atrás do espelho. Olha o que isso aqui vai virar. Veja, a mesma vela do problema anterior, colocada a 8 centímetros do espelho, então essa distância é 8 centímetros, okay? E a distância focal do espelho, ou seja, a distância aqui do foco, ele está dizendo que são 8 centímetros. Eu já inseri o sinal de menos aqui, por quê? Porque o foco está atrás do espelho. Tudo que está atrás do espelho é negativo, tá bom? Mas mesmo que eu não coloque no enunciado, se for um espelho convexo, o foco é atrás, vocês têm que inserir o sinal de menos lá na equação de Gauss. Então, eu tenho essas duas informações. O P, que é a posição do objeto, é 8 centímetros. E a distância focal também é 8, só que negativa, porque está atrás do espelho. E aí eu quero achar a posição da imagem aqui, ó, a posição que a imagem foi formada. O diagrama de raios me mostra que a imagem é formada ali, né? Paralelo pelo foco, prolongamento aqui pelo foco, pelo vértice, reflete com o mesmo ângulo, prolongamento do raio. Então, intercepta aqui e aqui está formada a imagem. Diagrama de raios vocês vão continuar utilizando, tá? Continuem fazendo o desenho. Agora vamos para a conta, vamos utilizar o que nós temos. Equação de Gauss está aqui. Veja, olha só, vou com o mouse aqui, ó. Esse sinal de menos é porque o foco é negativo. Percebem? É aqui que eu falo que tem que inserir o sinal. Se o foco é negativo, aqui entra menos 8. Beleza. A posição do objeto. Aí a posição do objeto é positivo, né? Porque o objeto está na frente do espelho. Então é positivo. O que está atrás entra negativo. Então veja que o foco entrou com o sinal de menos, mas o objeto entra com o sinal de mais. Ok. Vamos descobrir então o P', que é a posição da imagem. Olha só, pessoal. Vamos avançar na conta aqui, ó. O que eu fiz? Nesse caso eu peguei esse 1 sobre P', passei para o lado de cá negativo. Olha ele aparecendo aqui, ó, negativo. E esse menos 1/8 eu passei para o lado de cá positivo. Então eu ganhei essa conta, né? Menos 1 sobre P' igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. Joguei esse para cá e o menos 1/8 para lá. Bom, vamos lá então. Aqui, ó, não precisa tirar o mínimo, porque é o mesmo denominador. Você só conserva e soma os numeradores. Então 1 mais 1 é 2, tá aqui em cima. Então menos 1 sobre P' igual a 2/8. E 2/8 pode ser simplificado, né? Simplifica por 2, fica 1 sobre 4. Ganhei isso aqui então, ó. Menos 1 sobre P' igual a 1/4. Multiplico cruzado, certo? Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter o seguinte, que o P' é menos 4 centímetros. Bom, menos 4 centímetros quer dizer o quê? Que a imagem está formada a 4 centímetros atrás do espelho. Por isso o sinal de menos. Então já saiu na fórmula que a imagem está formada 4 centímetros atrás do espelho. O foco é 8 atrás do espelho, por isso que ele entra negativo, e aqui é 8 à frente do espelho. Veja que está bem coerente, né? Então a imagem está formada a 4 centímetros atrás do espelho. É isso que o menos está me dizendo. Agora vamos para a relação de aumento. A relação de aumento é menos P' sobre P. Menos posição da imagem sobre posição do objeto. Detalhe, ó. Este menos é da fórmula, continua aqui. O P' tem sinal de menos, então o menos 4 entra aqui em cima com o sinal de menos dele. Este é da fórmula, este é do resultado anterior. Então vamos lá, ó. Menos com menos fica mais, correto? E 4 dividido por 8 é 0,5, né? É meio. Olha só o que essa relação de aumento está nos dizendo. 0,5 positivo. Ou seja, uma relação de aumento meio, na verdade, é uma imagem diminuída, né? Está dizendo que a imagem é metade do tamanho do objeto, por isso 0,5.
e positiva, ou seja, na mesma orientação. É isso que o desenho diz. A imagem tem metade do tamanho do objeto e como a ampliação é positiva, ela é na mesma orientação do objeto também. Então é assim que se utiliza a equação de Gauss. Tá? Pegue os parâmetros que você tem, insira os sinais corretamente, faça a continha das frações que for necessária, encontre a posição da imagem e com a posição da imagem descubra a relação de aumento entre imagem e objeto. É isso que será cobrado na lista e aí vocês podem me chamar aí qualquer dúvida. Então falou!